tarde a todos aqueles e aquelas que estavam a ver e a ouvir, e aos que mais tarde também não vão oportunidade de o fazer. Nós hoje estamos aqui para falar de uma questão que é bastante relevante, está na ordem do dia. Está na ordem do dia porque a energia é sempre importante, o custo da energia é sempre importante e, mais do que isso, o acesso garantido à energia é sempre importante, mas nem sempre possível, como os últimos tempos nos têm mostrado. Nós soubemos por portas travessas, mais até por parte de Espanha, Portugal, que ainda esta semana houve aí mais alguns problemas na rede elétrica. Estivemos muito perto de um apagão. Não quero estar a dizer que ele ia acontecer exatamente da mesma forma que aconteceu o último, com o mesmo impacto, com a mesma duração, até porque, entretanto, tanto de um lado como do outro da fronteira, alguma coisa foi feita, está-se a tentar mitigar os eventuais acontecimentos da mesma hora que tenha o mesmo nível de problemas, mas o que é facto é que aquilo que a rede elétrica e aquilo que nós nos habituámos a ter nas nossas fábricas, nos nossos edifícios, nas nossas casas, com uma certeza quase absoluta que é o fornecimento de energia, hoje não é assim tão verdade. E se nós olhávamos para o investimento em solar fotovoltaico, para o investimento em baterias, até há bem pouco tempo, acima de tudo por dois vetores de importância: o vetor económico, em que pretendíamos produzir energia para consumir energia com um custo mais baixo, e o segundo por razões ambientais, ou seja, tornar o nosso acesso à energia e a nossa produção mais limpa, na medida em que deixamos ter um contributo tão forte de fontes não renováveis para conseguir incorporar as nossas próprias renováveis. Estes eram os dois principais. Hoje temos aqui um terceiro que passa quase para primeiro, que é ter a garantia de backup, ter a garantia que, em caso de haver uma qualquer eventualidade do lado da rede, não tanto do sítio onde nós estamos, nós contamos connosco próprios, com a nossa infraestrutura, para ter a nossa própria energia. Esta lógica, infelizmente, tem a ver com as alterações que estão a acontecer na rede, com os padrões de consumo, também com os padrões de produção, a forma como o mix energético é composto hoje é muito diferente daquilo que era, mas a verdade é que a forma como nós consumimos energia também é hoje muito diferente. E eu acho que importa. Eu acho que vale a pena ficar com esta ideia para pensarmos, refletirmos e tentarmos alterar a forma como nós vemos a energia daqui para a frente. Eu sou da opinião que a energia deixou de ser vista pela lógica do preço quilowatt-hora. Eu acho que nós estamos próximos de fazer contas à energia pela unidade de medida do kilowatt, e acho que aquilo que vamos ter que começar a pagar e aquilo que vamos ter que estar preparados para pagar é a energia como um serviço. Ou seja, nós não pagamos a energia que consumimos, nós pagamos para ter acesso à energia 24 horas por dia. E é uma alteração completa do paradigma, em que a energia passa para segundo plano. Não interessa pouco qual é que é o preço do kilowatt, porque aquilo que realmente vai ter custos é o acesso à rede. É o acesso a uma rede resiliente, robusta, e isso é que vai custar dinheiro. E vai custar dinheiro. Toda a gente que está no setor, toda a gente, não importa se é produtora, é o óleo, a partir de uma barragem, não me interessa, têm uma forma de colocar energia que é hoje diferente daquela que era há bem pouco tempo. Então, se o mercado está a mudar, se o mundo está a mudar, mas nós continuamos a precisar de energia e precisamos até com mais intensidade, porque estamos a eletrificar processos, a descarbonização é isso obriga, temos que alterar também nós, enquanto consumidores, a forma como olhamos para a contratualização de energia, para o investimento em energias renováveis.
na EMENT sempre fomos apologistas que não há uma má forma de descarbonizar, ou seja, faz sempre sentido descarbonizar, faz sempre sentido a instalação do solar fotovoltaico. Muitas vezes faz sentido as baterias, eu digo que hoje faz quase sempre sentido. A forma como fazemos é que nós estamos hoje aqui para falar das alterações ou das alternativas possíveis. Aquilo que nós conhecemos, de uma forma muito mainstream do solar fotovoltaico e das baterias, é: nós queremos, precisamos, pagamos a alguém para instalar os sistemas fotovoltaicos, as baterias. O nosso dinheiro pode vir de capitais próprios, pode vir da banca, pode vir de outras fontes de financiamento, mas é com capitais próprios ou uma solução também de apoios comunitários, mas continuam a ser capitais próprios porque o risco está lá. Aquilo que nós pretendemos hoje aqui mostrar-vos é que existe aqui uma outra forma, não é propriamente nova, ela existe há muito tempo. Nós é que tínhamos uma resistência mais ou menos natural a ele, porque os parceiros que eram elegíveis para fazer isto nem sempre concordavam com os nossos pressupostos. E quais é que são os nossos pressupostos? O que é que estamos a falar? Estamos a falar de PPAs. O Celso está aqui em apresentação da Alexia, também trabalha. Eu queria que explicasses, por favor, o que é um PPA, qual é a visão para o mercado, como é que integramos, como é que fazemos as baterias para dentro dos PPAs, que isto sim é de facto uma novidade, é algo ainda, digamos que bastante recente. Há poucos PPAs que permitiam ter baterias e hoje há possibilidade, por isso, por favor, fale-nos. Sim. Antes de mais, obrigado pelo convite e por estar aqui a representar a Alexia. Eu tive a oportunidade de criar uma breve apresentação para que seja mais fácil quem está lá em casa conseguir ver aquilo que nós estamos a falar e como é que nós vamos processar o PPA. Como o João tinha dito, não é uma coisa nova, não é? Há vários players no mercado do PPA. Ainda há alguma resistência ou algum desconhecimento daquilo que nós falamos do PPA, como nós dizemos, como a vez só ia dizer, não, PPA para quem não tem dinheiro para investir. E não, hoje PPA de longe de ser para quem não tem dinheiro para investir no solar fotovoltaico, mas quem sabe canalizar as verbas para o seu core business e não para um modelo de fotovoltaico. Portanto, ter aqui um acesso a um serviço onde pode pagar pela energia consumida ou também pela energia produzida. Portanto, são estas as duas vertentes. Eu começava, se me permitissem, eu não sei se temos a apresentação que eu tinha feito, para aproveitar um bocadinho também para quem não conhece a Alexia, que aproveito também aqui um bocadinho do tempo da Atena, dar aqui rapidamente um overview. Portanto, a Alexia está presente em Portugal desde 2016, nós somos uma subsidiária da Voltalia e, portanto, o nosso acionista, que é o ministro da Voltalia, e então me disse que a Alexia tem aqui uma ambição de crescer, estamos em crescimento. Libertámos há pouco tempo o investimento, o financiamento de 50 milhões para que pudéssemos investir em 214 projetos, sendo que 11 deles são de relevância e são em Portugal, também neste regime de PPA. Também perceber que o nosso propósito sempre foi aquilo que o João estava a dizer, portanto, ajudar as empresas a descarbonizar, portanto, estamos aqui perto dos nossos clientes, ajudá-los a descarbonizar, sem que eles tenham que fazer aqui esse investimento e tirar todo o risco de um fotovoltaico, o que é uma instalação fotovoltaica, o que é que uma instalação necessita para se manter a funcionar 100%, porque assistimos muitas vezes a instalações que são feitas, instala-se o fotovoltaico e as pessoas não têm ninguém a operar a central, não têm ninguém a olhar, e ainda agora estamos a partilhar por caso desses, e portanto temos um fotovoltaico que está lá em cima do telhado, mas não funciona ou não está a funcionar como deve, porque ninguém está a olhar para ele, porque ninguém tem o compromisso de estar a olhar para ele. E portanto é isso que nós fazemos, nós olhamos e ajudamos os nossos clientes em várias vertentes, no solar, temos também na mobilidade, temos em eficiência energética, portanto a Alexia acaba por abordar aqui uma série de vertentes que acabam por ter-nos um leque para ajudar os nossos clientes.
Como é que nós fazemos isto? Claro que ajudamos a tirar o ônus do peso do investimento do cliente. Para percebermos, o que nós pretendemos é ajudar os nossos clientes a balizar ou nivelar o preço de energia, portanto, conseguirem fixar o seu preço de energia, basicamente é o que nós fazemos num PPA. Um PPA é um contrato de venda de energia, é aquilo que nós fazemos, por dizer que vamos então instalar uma central fotovoltaica e o cliente vai-nos pagar pela energia que vai consumir ou pela energia que a central vai produzir, são os dois buckets. São contratos que nós conseguimos formalizar dos 10 aos 15 anos e durante este período a central que é toda ela cooperada pela Elixir. É isto que nós fazemos, é isto que nós temos. Se tivermos a perceber, e se calhar é uma questão grande, qual é a diferença entre eu ter uma central ou eu fazer um PPA com uma empresa que comercialize, estamos aqui a falar, da Elixir. Eu tive cuidado, que eu não sei se será tão visível, mas tive o cuidado de preparar aqui um bocadinho um quadro, uma tabela resumo, para que possam ter uma ideia que está lá em casa, portanto, o risco da construção, o investimento, a manutenção, aqueles pontos que nós já falámos, portanto, tudo isto é aquilo que é libertado do cliente e que é assumido por nós. O controle diário, as nossas centrais são utilizadas 24 horas por dia, o centro de monitorização é efetuado no Porto, onde todas as centrais da Elixir da Voltalia são utilizadas do Porto para todo o mundo, é lá que são monitorizadas. E nós achamos que esse é também um ponto fundamental, que é podermos estar a olhar proativo, para olhar para a central, de maneira que nada falhe durante toda a sua operação. Okay? Porque senão hoje num contrato EPC e o cliente não está atento a uma central e se não tem na tomada, onde é que nós vamos saber que a central está a falhar? Normalmente é quando chega a fatura da luz, não é? Portanto, chegou a fatura, não poupámos aquilo que devíamos e alguém vai ver que tem uma avaria, se não tiver um contrato em cima disto. E basicamente é isso. Nós fazemos então os contratos de PPA para mitigar, para nivelar, para estabilizar o preço de energia. Também a energia produzida tem a vantagem de conseguirmos eliminar as redes, é uma coisa que nós conseguimos fugir, não é? É o preço às redes, nós temos uma tarifa e está ali fechada, não estamos sujeitos a essa variação das tarifas. E basicamente é isto, é um contrato de compra e venda de energia, onde o cliente vai pagar apenas ou pelo consumo ou pelo que a central produz, se tivermos outro efeito. Então, de uma forma, tentando reduzir aqui uma frase, basicamente a Elixir substitui-se ao cliente do investimento, o cliente cede o espaço pode ser cobertura, pode ser um carport, pode ser terreno, é realizada a central fotovoltaica, a energia que for produzida por essa central fotovoltaica é consumida localmente, ou enviada para a rede, e, em boa verdade, aquilo que acontece na relação contratual entre a Elixir e o cliente final é que estabelece-se o preço ao quilowatt-hora. Exatamente. E se nós vamos criar aqui um cenário, imaginemos que o preço, ao dia de hoje, para quem tem uma tarifa que está acordada, como qualquer fornecedor de energia, vamos assumir que são 16 cêntimos. Em teoria, podíamos esperar algo entre os 6 ou os 8, 10 cêntimos. Sim, tudo na fixação do preço do quilowatt. Sim, eu tive o cuidado de fazer depois um exemplo, fazemos um exemplo real, sem nomes, como eu, dizer que uma central em EPC, o que é uma central do investimento em PPA e o que é que podemos esperar. Ok, muito bem. Antes de passar a palavra ao Ricardo, agora gostava de explicar aqui um bocadinho porque é que eu tive aqui alguma resistência aos PPRs. E aquilo que eu vou dizer não é uma provocação para o Celso, até porque eles não têm esta prática como comum. Tradicionalmente, eu olhava para o PPAs por experiência própria. Nós fazemos muita manutenção de centrais fotovoltaicas que não são nossas, que não foram instaladas pela EMEA, mas que por um motivo ou por outro, com a passagem dos dias, foram se tornando menos produtivas ou tiveram problemas, e a verdade é que nem sempre os clientes encontraram solução. E às vezes o cliente são empresas que elas próprias trabalham em regime de PPAs, não estou a falar delas. E o que é que nós verificamos? Que o investimento inicial, ou o investimento realizado na casa do cliente, por parte de uma empresa de financiamento, às vezes esconde aí um ou outro risco. Eu concordo que se remetido ao risco, quando tu
vocês retiram algum risco, mas adicionam, estou a falar genericamente do setor, da Elexia, mas adicionam alguns outros riscos. Quais é que são esses riscos? Para que isto seja de facto um negócio interessante, o capital inicial investido pela empresa deverá ser o menor possível para que o cliente possa ter acesso a um preço do quilowatt o mais baixo possível e para que o payback seja o mais rápido também como possível para o financiador. Isto, historicamente, atirou-nos para a construção de solares fotovoltaicas com materiais com um custo muito baixo, o mais baixo possível. Ou seja, vamos chamar os bois pelos nomes. Não há muitos PPAs de indústria na ordem dos 250 a 400 kW com inversores da SMA, da CAP. Mas haverá muitos com Solax, Greens qualquer coisa e Huawei, coisas do género. Há muita calha FAPEL. Haverá muito pouca Unex. Há muita estrutura triangular feita, sabe Deus aonde, e muito pouca da ESDEC. Há muito material de corte e proteção FAPEL e muito pouco da Schneider. Tudo funciona no momento inicial. Verdade. Mas, a seu tempo, a fadiga que a energia provoca nestes materiais acaba por tornar alguns deles, quando não mais fracos, até completamente insuficientes. Enquanto estamos na pendência da duração do contrato, isto não é um problema para o cliente. Porque durante os 10 anos, a central é do investidor, é o investidor que faz a substituição da manutenção, não é um problema. Quando é que o problema aparece? Aparece quando esta central se entrega ao cliente final. Porque no final do contrato, vamos supor que é 10 anos, nós pegamos uma central de 150 kW, construída há 10 anos, e quando ela está perfeitamente madurinha, dizemos ao seu cliente, tome lá a chave da sua central, isto agora é seu. Ele define uma central fotovoltaica. Verdade. Uma central fotovoltaica com 10 anos. Verdade. Problema. Se os materiais que lá estiverem aplicados, eu tenho quase a certeza que na grande maioria dos casos, à exceção de um ou outro painel fotovoltaico, não há nenhum equipamento que ainda esteja dentro do prazo de garantia. À exceção de um ou outro painel fotovoltaico. Todos os outros, os prazos de garantia já foram ultrapassados. O que significa que todo o risco, a partir daquele momento, é tomado pelo cliente. E a probabilidade que ele tem de ter que reinvestir na central para ela continuar operacional, a partir daquele dia, é do cliente. Porquê é que eu decidi então entrar nos PPAs e porquê com a Elexia? Porque a Elexia concorda que o desenho da central, toda a componente da engenharia da construção da central, todo o trabalho realizado, todos os equipamentos, todas as proteções, sejam aquelas que nós consideramos como boas e válidas. Para quem nos conhece, nós temos aqui o péssimo hábito de trabalhar apenas com material de origem europeia, privilegiamos bons sistemas, desde o corte e proteção até aos caminhos de cabo, utilizamos apenas marcas consagradas, tentamos obter os melhores prazos de garantia possíveis e imaginários, e é com isso que nós trabalhamos e não fazemos concessões. E nenhum outro operador no mercado que faça PPAs ao vosso nível, nós temos um outro parceiro para soluções mais pequenas, com lência pela nossa condição, nos permitiria trabalhar com o nosso equipamento, com a nossa escolha. Portanto, o que é que nós levamos para a Elexia? Nós levamos o cliente. Vocês podem me falar diretamente com a Elexia ou falar com a Ambient.
nós tratamos toda a parte processual na fase inicial, tratamos de perceber qual é que é o perfil de carga, qual é que é a solução, qual é que é a melhor cobertura, como é que devemos fazer a instalação elétrica, e depois é que se trata da componente financeira e da contabilização com o cliente. Sim, deixar só aí, voltar um bocadinho atrás. Faz isso. Voltar atrás, porque assim, quando nós, enquanto uma seguir, quando passamos uma central para o cliente, ou desenhamos a central com material A, B ou C, esse é o desafio para duas partes. Para nós, a Alexia, tem que ter o rigor e tem que cumprir. Porque nós somos parte interessada no negócio. Se nós vamos colocar mau material, nós dependemos muito da nossa equipa de engenharia, porque a nossa equipa de engenharia está lá para nos suportar. Nós temos que chegar e dar ao cliente o melhor, porque é o melhor para os dois. Eu não consigo garantir o meu serviço, a qualidade do meu serviço, eu não consigo garantir ao meu cliente se eu não tiver material balizado dentro dos parâmetros de qualidade. Portanto, dessa qualidade nós não abdicamos. Depois falamos de dois casos diferentes. Uma coisa é a parceria que temos aqui com o ambiente, estamos aqui a falar com o ambiente, e claro que sim, toda a solução da ambiente é desenhada pelo ambiente e vai, mais uma vez, volta à Alexia para ser validada pela equipa da Alexia, para que nós estejamos confiantes, porque lá está, é um projeto em ambiente e nós respeitamos todos os nossos parceiros, mas traz estabilidade porque somos nós que vamos depender disso. Se vamos colocar uma calha má, só vamos estar a enganar a nós próprios, porque se vamos estar a colocar material mau, vamos enganar a nós próprios, ok? Cabe ao cliente ter essa percepção também na análise de projeto, e acho que essa é uma dificuldade que nós temos hoje em dia. Quando vamos a um cliente e encontramos dois projetos, e o cliente ter a capacidade ou pedir a abertura ao comercial, à parte comercial que está à frente dele, para o ajudar a analisar as propostas. Muitas das vezes a pessoa que está a analisar não percebe a proposta, pode não perceber, okay? E não tem mal nenhum nisso, para isso é que nós cá estamos, mas perceber que às vezes uma proposta é mais barata porque o material também não é o mesmo. Okay? E não estamos a dizer que haja N empresas do mercado, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que todas as propostas têm diferenças. Todas elas têm preço mediante aquilo que nós estamos a usar. Critérios de qualidade, não vamos aplicar eles. Qualidade na instalação, a nossa equipa de operações também tem um critério que também manda, quando nós chegamos à fase antes de ir para o cliente. Portanto, há um caminho na Alexia a percorrer até o projeto chegar ao cliente. E todo ele, cada passo que ele faz, é afinar e ter os seus requisitos próprios. Okay? A mesma coisa que validar um projeto em ambiente, com todo o rigor que a ambiente tem, com tudo que faz no mercado, ainda assim nós chegamos, e já aproveitamos para fazer isso, que é, vamos checar o projeto e vemos ver se está ok, e vamos ver se está, e se vamos investir neste projeto. E depois vem a luz verde, e só depois é que avançamos. Portanto, A luz verde não, a luz verde é coisa da concorrência. certo, são gente correto. Pronto, e então, lá está, nós se nos vamos enganar a nós próprios a montante, quando nós estivermos a operar a central, nós não vamos tirar o proveito, nós queremos tirar proveito da central e queremos prometer ao cliente, cumprir com aquilo que prometemos ao cliente. Okay? Porque estabelece de alguma forma, há aqui um acordo que pode ser escrito ou não escrito, mas há aqui um compromisso de produção, não é? Há um contrato fechado. Que até é quase mais útil o compromisso que nós os dois estabelecemos do que propriamente o compromisso que vocês estabelecem com o cliente, porque para o cliente, durante os primeiros 10 anos, é perfeitamente indiferente se a central está a produzir ou não, porque o preço está fixado. O preço do kilowatt foi fixado e foi, não interessa qual é que é a origem. Mas temos a garantia de produção. Temos a garantia de produção que ele vai chegar aos números que nós prometemos. Não é eu estar-lhe a vender X e depois ela não produz. Há essas garantias e a Alexa tem essas garantias. Portanto, quando nós operamos a central, tudo o que é garantia nós temos que cumprir. Porque o contrato é extenso, é verdade, mas é para que nós sejamos todos confortáveis com o que estamos a fazer no mercado. Okay. Então agora explica-me, Ricardo, ou Celso e Ricardo, não ao mesmo tempo, mas cada vez, como é que se integram as baterias dos modelos PPA? Primeiro, é porque a tecnologia hoje o permite? É porque é uma necessidade do mercado? Ou é porque economicamente é relevante fazê-lo dentro? Pelos três. Ok, portanto, neste momento, agora vamos falar de um problema, e o meio disto tudo é que, à medida que nós vamos instalando renováveis têm sido instaladas principalmente no solar, depois temos as eólicas, as eólicas são outra conversa, nos definidos. Depois coloca um bocadinho mais alto. Eu falo um bocadinho mais alto, Às vezes é falando lá alto mais. Posso microfone para o centro, Às vezes é que a falar algo mais, portanto, vamos lá ver se me conformo. Vamos instalar mais renováveis, vamos mais solar, vamos criando pressão do sistema, portanto,
quase apagão que aconteceu esta semana, resultou já numa ordem de cortejo transversal a toda a Espanha, uma ordem brutal de cortejo. Portanto, quem tem construção fotovoltaica em Espanha está muito feliz, com os equivalentes às becas portuguesas, porque está com a receita cortada pela raiz, porque assim tem que ser, e o carreiro de bolso. E depois, A senhor. do lado dos consumidores, do lado das empresas, há aqui um senão em qualquer modelo, seja ele de EPC, seja ele de PPA, é que o custo de oportunidade de não pôr na central fotovoltaica hoje em dia é baixo. Ou seja, diz outra vez, o custo de oportunidade de não pôr na central fotovoltaica é baixo. Hoje em dia, o cliente que indexa uma tarifa, que negocia uma tarifa indexada interessante, vai buscar energia hora solar, zero, 20 euros o metro, 10 euros o metro, 15 euros o metro. Isto é um problema. Para os modelos de retorno, o fotovoltaico. Mas é um problema, e pronto, e morremos todos a pensar que é um problema de andamos em frente, fixamos preços só porque sim. Se há um desequilíbrio entre a oferta e a procura, vamos ter que resolver em algum sítio. Ou resolvemos fixando o preço, mas isso é curto, não é? Ou resolvemos conseguindo tornar a curva de oferta mais linear. E neste momento, a única forma que podemos fazer é através do método de armazenamento qualquer, seja ele papel líquido, seja o de inércia, seja o Firewing, seja o que nós quisermos. Térmico, lá vai uma série de projetos à volta disso. Acho que nós temos a dar mais da perna em relação a isso, porque nós, no princípio, especialmente, estamos muito expostos ao tempo. Neste momento já há alguns clientes onde nós fazemos a abordagem e descobrimos que se fizermos a abordagem ao cliente com o modelo tradicional de PPA sem olhar para baterias, o retorno de investimento vai lá para o ano 2050. O cliente do área solar para pagar uma tarifa de média 40 euros mega e assim não comprar PPA antes vai pagar 50. Não faz sentido. Não tem o mínimo sentido, a não ser, portanto, ou muda sobre a estrutura tarifária, ou então se junta ao projeto qualquer tipo de armazenamento que empurra aquele consumo e aquela produção para outra hora. Portanto, neste momento, eu digo que não é só por 3 motivos e é absolutamente necessário. Se o problema se vai resolver do lado dos clientes ou do lado da rede, no caso que estive bem, gosto de resolver do lado dos clientes, do lado da rede estamos muito quietos. Existem uma série de iniciativas pequeninas, muito suaves, muito à moda português. Por exemplo, a Itália, a semana passada, adjudicou 10 gigawatt-hora de armazenamento para suportar a rede. Para nós vermos a distância a que estamos. E a Itália não veio completamente nem perto, mas estou a ver como nosso. A aplicação de renováveis de Itália não é cabra, como é de Portugal e Espanha. E nós estamos a andar um bocado atrás. A Alemanha já tem programas de baterias na rede há 3, 4 anos, com grande sucesso. Já achatou por muito em relação a nós, já tinha uma chateada, a mais chata também, não é? Logo à partida é a Alemanha, não é? Já estamos uma latitude um bocado mais acima, já não há mesmo curva solar, mas nós, do nosso lado, sob o ponto de vista de gestão global do sistema, sob o ponto de vista do retorno económico do próprio cliente, ou a coisa pensar lá baterias, ou algum tipo de armazenamento, ou algum tipo de energia shift, ou torna-se pouco viável estar a fazer PPA assim depois. Portanto, aquilo que tu dizes é que a bateria acaba por ser um elemento que confere segurança às 3 partes envolvidas. À rede, ao financiador do PPA e ao utilizador da energia. Exatamente. Ok. Dito isto, é difícil e é um desafio para todas as empresas que fornecem PPAs encontrar um IDE onde encaixa no tempo. O tradicional preço por quilowatt-hora produzido não encaixa no mundo. Há externalidades que não são fáceis de medir. A análise financeira é mais complexa. Antes de continuares a desenvolver esse raciocínio que parece interessante, deixa-me acrescentar aqui mais um bocadinho ruído. Uma afirmação que nós temos, que ouvimos de forma
constante, às vezes até excluante por parte de algumas pessoas, de alguns potenciais clientes, é: eu ainda não vou instalar baterias, porque vai ser uma tecnologia nova, o preço vai descer 50%, para onde é que vai ser, este tipo de afirmações. Faz sentido? Deixem-me só dizer o seguinte: o investimento em baterias faz sentido a partir do momento que fizer sentido vocês terem a certeza que têm energia disponível para produzir. E para produzir significa produzir aquilo que vocês produzem no vosso dia a dia como negócio. Porque 100.000 euros por uma bateria é muito dinheiro ou pouco dinheiro? Não sei. Se um processo de uma extrusora parar às 3 da tarde e só conseguir ligar às 5, se calhar custou 350 ou 400.000 euros. 100.000 euros da bateria é muito dinheiro ou pouco dinheiro? Depende do quão vital e do quão crítico é o processo que nós temos associado ao uso da energia. Porque há determinadas medidas paliativas, como o recurso a grupos de apoio de emergência, bancos de baterias, tradicionalmente lugares UPS, têm utilizações e carga de utilização relativamente limitados, não respondem sempre, às vezes não respondem quando é necessário, outras vezes não respondem por diversas razões, seja por falta de manutenção, seja por falta de capacidade, seja... Há um conjunto de razões para as coisas não funcionarem muito bem. E as baterias, quando bem dimensionadas aos processos críticos, são a única forma que nós temos disponível hoje em dia para funcionar e dar a garantia que temos acesso à energia, que o nosso processo continua a avançar, as coisas continuam a acontecer. Não é um investimento isolado, as baterias podem ser ligadas com outras fontes de energia que não só o solar fotovoltaico, podem trabalhar com grupos de geradores de emergência, por exemplo, é uma alternativa, mas eu acho que isto responde à pergunta. Faz sentido as baterias, independentemente do preço que elas possam vir a atingir amanhã, independentemente das disrupções tecnológicas que possam aparecer amanhã, se o vosso processo é crítico, o uso de energia é crítico para que o processo aconteça, as baterias fazem sentido a hoje. Bem, primeiro, conversa amanhã é que vai ser, se fosse assim, hoje estávamos à espera do próximo computador para comprarmos o primeiro. Cada pessoa é que lê aplica a capacidade, processamento, portanto, é uma conversa que não faz sentido. Faz sentido a partir do momento em que faz sentido económico. Eu preciso, eu tenho alguma justificação económica para fazer o investimento, seja ela direta ou indireta, né? As externalidades são difíceis de medir, quanto é que custa a máquina parada, ou quanto é que custou o apagão, né? É difícil avaliar isso, nós podemos buscar para a frente, mas são meras estimativas. Eu diria que a partir do momento em que faz sentido económico, que já faz sentido. Preços das baterias no geral, estamos a falar em coisas arriscadas, para coisas relativamente estáveis no mercado, já está a um nível que permite ter retornos económicos, eu diria ao nível do fotovoltaico em 2016, 2018. Quando nós, na altura, fazíamos um projeto fotovoltaico, tínhamos um retorno de investimento a 5 anos e batíamos palmas contentes. Era espetacular essa futura aplicação. E vendiam-se. Hoje em dia a bateria não sei porque tem 3 anos de retorno, não é? Para justificar quando ela quer prestar outros serviços para além do retorno económico. Só aqui uma parte. Os vários serviços que a bateria presta são bom por eles. Ou seja, nós ou queremos a bateria para fazer energy shifting, ou queremos a bateria para fazer big shaving, ou queremos a bateria para fazer backup. As 3 coisas ao mesmo tempo. É um jogo de equilíbrio difícil, possível, mas difícil. O que podemos é querer aplicar a lógica do retorno de investimento tradicional do projeto fotovoltaico a um sistema de backup que nós estamos ali com ele inerte, parado, à espera que uma máquina falhe com a falha da rede. Temos que separar isso do projeto principal. Mesmo no caso dos PPAs. Se o cliente quer uma bateria com o projeto, por exemplo, concreto, o cliente quer uma bateria de 500 kWh para o suporte em caso de falha da rede, extra-alimentar, tanto frio, por aí fora, portanto, não pode dar só isto, ficar agora é uma roda de horas, como ficámos em abril, que sem energia, exatamente, sem energia das instalações, gerador, não quer. Ok, nós agora vamos dizer assim, vamos criar aqui uma reserva de backup para esta bateria de 500 kWh, e essa reserva de backup
vamos fixá-la em 30% e ficamos com 150 kWh virtualmente inutilizados. Nada contra, atenção, é o objetivo. Agora, nós temos que comparar esses 150 kWh com a alternativa que seria comprar um gerador para fazer o mesmo trabalho. Não é calcular o PIB, ou o retorno de investimento, ou o preço da tarifa, com base nos 500 kWh, sabendo que 15, 30% não vão ser usados. Isso não faz sentido nenhum de mão. Okay? Portanto, é só isto. Eu acho que tens de repetir essa última frase da outra vez, porque ela faz todo sentido e não é uma visão assim tão simples, ou pelo menos tão disponível na ordem do dia a dia. Tipicamente, alguém não pensa disto desta forma. Portanto, aquilo que tu estás a dizer é que nós, por um lado, temos a bateria com uma capacidade de 100 e que vamos dizer abaixo de 30 nós não gastamos. E estes 70% ficam aqui para um dia de chuva. Significa que, numa qualquer eventualidade de haver falta de energia elétrica da rede, nós andarmos a utilizar os 70% da bateria para fazer o que quisermos com ela, e se este dia de chuva acontecer, nós temos a garantia de ter o 30%. Correto. E que o investimento não deve ser avaliado quanto é que custa os 100, mas que quanto é que custaria uma tecnologia alternativa que desse o mesmo nível de serviço que os 30 dão. Exatamente. Okay? É assim que nós podemos fazer uma comparação economicamente justificável. Porque senão não faz o mínimo sentido. Vamos lá ver. Eu costumava fazer muito eu venho de Mangueira, do conjunto com o Celso, onde nós vendíamos a tecnologia mais cara que na altura existia em fotovoltaico, que eram os seus coloquizadores, e na altura, havia vários benefícios, já compraram os utilizadores, produção, fora, já isso não mudou, mas havia uma que era inasurável, que era o nível de segurança adicional. E agora vamos lá avaliar quanto é que vale mais o projeto ou menos o projeto. Normalmente o que eu costumava dizer aos clientes era, olha, vamos avaliar um plano de investimento e o extintor está na parede. Você comprou por causa do plano de investimento fantástico para ti, não? Como é óbvio, não. O extintor está lá, é um custo, não é? Mas ao mesmo tempo é uma garantia de que se agora houver um incêndio, tem aqui qualquer coisa para combater o incêndio. Ou para cumprir a obrigação legal, porque foi obrigado a isso, provavelmente mais por aí, não é? Mas no caso das baterias, eu precisava mesmo. Se eu reservei 30% da bateria, 40%, 50%, seja lá o que for, e agora aqui já estou à parte, se estão a pensar fazer uma bateria a 100% para backup, então não recomendação é que não faço com um lítio. Vou com uma tecnologia mais barata, a bateria não vai ter ciclos de utilização. É uma questão que surge com muita frequência. Então, uma bateria de lítio agora, se gostar de queimar dinheiro, está bom, vai bem. Pencistas agradecem, e se o preço for muito bom, quanto mais alto, melhor. Mas embora sob o ponto de vista económico, e falando contra mim, não faz no sentido para o líquido, até com o chumaço, ou com o gelo, para aí seja economicamente vantajoso. Mas se é só para essa função, agora se queres fazer uma função mais avançada, mas está, cumpre esses três objetivos de fazer uma energia para o cliente para melhorar o perfil económico, de fazer apoio à rede, de melhorar a resiliência do edifício, ok, então se o lítio é a tecnologia que consegue fazer isso de forma muito interessante. Ok? E como é que se faz este casamento? O que é este? Nós incluímos, e lá está como o Ricardo está a dizer, depende do perfil da utilização do cliente que tem dar à bateria. Para nós há duas vertentes, ou o cliente usa a bateria, colocamos excedente, ganhamos mais energia, o cliente armazena a energia, vai bastar mais tarde, é uma coisa que nós podemos encaixar. Portanto, aí nós conseguimos fazer isso. Analisar como é que o cliente vai desenhar o seu sistema tem sido o desafio dos clientes, ou tentar fazer perceber com que os clientes percebam o desafio de dimensionamento da bateria. E é verdade, o Ricardo tinha já ter apanhado os paybacks de baterias, que lá está, é deste jogo de como é que nós vamos efetivamente usá-los. Temos um payback de 12 anos e entendemos bem isso, porque não vamos usar praticamente para aquilo que podia ser, e não tem um payback extenso, ou vamos usar para isso mesmo. No que nós conseguimos encaixar a bateria no PPA, conseguimos. No financiamento da bateria pode ser feito isso. Para nós, ou porque vendemos mais energia, porque temos que dimensionar a fotovoltaica, porque vai ser preciso mais energia e nós estamos a vender mais energia, e então o PPA acaba por abandonar esse investimento. E depois decide, se for este tipo de cenário,
decide como é que vai gastar a energia da bateria mais tarde e já não está dentro do, portanto, não está dentro do valor do PPA, é isto a PPA. Okay? Também tínhamos partilhado, ou já tinha algumas conversas que eu tenho com o Ricardo também, que é quando temos a ver como é que nós nivamos o tarifário das pessoas e como é que o tarifário das empresas às vezes está desajustado àquilo que é a realidade da própria indústria. Okay? E outra vertente que ainda experimentou, que não falamos, que é aquela questão de, ok, temos aqui um tarifário que efetivamente é indexado, está num preço baixo durante o dia, mas eu tenho nas extremidades do consumo ou à noite tem um preço muito alto, então se calhar lembra fixar o preço, ter um preço fixo, ou se combater o preço fixo com o fotovoltaico, não é? E depois ter um preço mais barato à noite, negociar os contratos. A bateria consegue ser renovada, temos feito vários PPAs com baterias, os clientes pedem e nós fornecemos. Se for nesta ótica de, ok, eu armazeno mais energia, vendo mais energia, para nós não encaixa bem. Se não, tens outra vertente que é como é que o cliente vai usar, qual é a utilização que ele vai fazer, mas não mandamos. Está fora do nosso período solar, do que nós fazemos para a pobreza de energia, depois para usar, para fazer o backup, para usar para o ITT. Nós, em alguns exercícios que vamos fazendo aí de simulação e teste, nós já conseguimos paybacks para baterias de 3 meses. Já conseguimos paybacks de baterias e UPIA. E conseguimos paybacks de baterias de 10 anos. E alguns sistemas não têm payback já MEC, como dizia o outro, não é? Já MEC. Não quer ver ter feitos para isso? Exatamente. O que é que isto significa? Uma coisa geral, quando digo payback pode ser de um dia. Okay? Isto é uma situação real. O cliente tem um processo térmico, mistura 2 componentes químicos e que, na ausência de energia, transforma toda a zona industrial de 15 mil metros quadrados numa gigante bola de espuma. Deve ser correto. Portanto, no cenário de falhar a energia da rede, dos grupos de emergência terem um delay, a injeção destes 2 componentes continua a acontecer, uma tragédia económica. Uma tragédia económica para aquele operador económico. Por isso, basta poupar esse acontecimento uma vez na vida e o payback é imediato. Mas conseguimos a 3 meses. E como é que se consegue a 3 meses? Não sei se, eventualmente, hoje não é muito difícil para nós falar desse assunto, é um assunto demasiadamente complicado, se calhar até justificaria nós termos uma outra conversa mais alargada sobre esse tema, só a partilha de serviço AD, ficar de alguma forma tocada no assunto, que vai aqui para encontrar a solução. Acho que a solução é por aí e que com esse modelo, com as baterias de Saber, eu acho que os PPAs têm aí mais uma função, têm aqui mais uma possibilidade de entregar valor para os clientes. A Alexia está atenta, ok? Não é uma coisa que nós não estejamos atentos ao mercado, estamos atentos ao mercado, não é efetivamente o dia para falar sobre o tema e acho que em breve teremos notícias publicadas para que vocês possam todos ter acesso à informação. Em breve nós daremos alguma informação sobre essa solução. O que é que nós vimos sobre essa solução? Isto, o que é que significa? Que quero deixar claro o seguinte: tudo o que nós sabemos sobre energia, sobre o uso de energia ao dia de hoje, pode amanhã ser diferente. Porque quer do lado dos fornecedores de tecnologia, das baterias, quer do lado dos financiadores de ecologia, quer do lado das empresas que fazem acontecer, nós estamos sujeitos, pela pressão do mercado, a ter que introduzir e ajustar àquilo que é preciso todos os dias. E esta mutação é própria de setores como a energia, que são extremamente voláteis. Há 4 ou 5 anos atrás, nenhum de nós pensava a energia como pensa hoje. Aquilo que nós tomávamos como seguro há 5 anos atrás, que era o nosso negócio, desde o preço dos painéis fotovoltaicos, o preço do kilowatt,
remota hipótese de haver um apagão, o preço das baterias. Estávamos quase nos antípodas daquilo que é o nosso posicionamento hoje. Portanto, não faz sentido nenhum que do vosso lado, dos clientes, que continuem a pensar e a racionalizar o investimento em energia, em fontes de energia, da mesma forma que faziam há 5 anos. E eu percebo que esta afirmação até pode ser um bocado chata ou incómoda, mas eu percebo que possa acontecer, porque nós lidamos com isto todos os dias. E vocês clientes, vocês que precisam de energia, lidam com o tema da energia uma vez por mês, que é quando vem a fatura. E o contacto com a dor da energia vem uma vez por mês, em alguns casos 2 meses, em alguns casos não é sequer, porque o pagamento acontece de forma automática e enquanto lá houver dinheiro está tudo bem. Mas não é por terem uma convivência mais ou menos tranquilas com as faturas de eletricidade que significa que o mercado não está a mudar. E é mesmo muito necessário que olhem para a energia, seja pelos PPAs, pela introdução de baterias, pelo solar fotovoltaico, pelo eólico, por aquilo que quisermos, se olhe para a energia como mais uma atividade core ou um fornecedor core do vosso negócio. Hoje já não temos a certeza, ninguém está em condições de garantir que o acesso à energia é de facto uma certeza absoluta. Ninguém o consegue fazer. E vocês têm que se perguntar: se falhar a energia, o que eu faço? Se falhar a energia durante 1 hora, não é nada, se calhar. Se falhar durante o dia inteiro. Pedro, se tu fores um adolescente de 15 anos, desde que estava na boca de bateria, é uma cadastro. Mas se falhar a energia durante 1 dia e meio, ou 1 dia inteiro, como foi do último apagão, nós estamos preparados para isto. Só uma apagão, e desculpa, Miquel, só para parar que nós estávamos preparados para o apagão de uma maneira simples, que é enquanto ser humano. Porque houve o apagão e Jesus Senhor, não é? E toda a gente foi comprar geradores, toda a gente foi comprar geradores, e toda a gente entrou em pânico, e mais uma vez deixámos de ter respeito pelo próximo, vamos ao supermercado, desta vez com papel higiênico, mas pronto, não estávamos preparados para isso, ok? Eu acho que estaríamos mais bem preparados para o segundo, e curiosamente nós estávamos a falar sobre isto no dia do apagão, primeiro fomos nós, atenção, estávamos em reunião e achámos engraçado. Portanto, acho que esse apagão, o segundo estaremos mais bem preparados, digo eu. Eu já lidei com o apagão, já lidamos com a pandemia, não é? Porque tudo não era expectável, e estamos preparados, estamos mais bem preparados. Mas acho que também havia essa guerra. Eu sei de ano pessoas que tenho um colega na minha equipa que tenho conhecido que esgotou a venda de geradores nesse dia. E no dia a seguir, se calhar estava toda a gente a devolvê-los. Portanto, temos que ficar calma, ponderar o que é que vamos fazer para os próximos passos. Mas sim, pensar que isso pode acontecer e quanto é que custa, qual é o custo desse possível apagão. Apesar das notícias de ontem, não sei se acontecerá tão já amanhã, acho que agora temos mais alertas à medida que há instabilidade. Porque também houve alertas no próprio dia, atenção, no próprio dia houve alertas, não foi exemplo desses alertas. Hoje ainda nem temos outros conhecimentos. Não é preciso estar à espera do apocalipse zombie para estar preocupado com energia. Hoje, não é por aí. A tendência mesmo, e à medida que isto vai precisando de mais resiliência no sistema, não por causa de guerras por Rússia, seja qual for, isso vai apanhar, mas por isso que é essa a tendência, ou seja, há mais renováveis, os promotores dos PPAs vão forçando mais renováveis, os GTCs vão forçando mais renováveis, o problema não vai melhorar. Por outro lado, há eletrificação do economia. Há uma intensificação da eletrificação do economia. As vendas dos carros de meta perspectiva aumentar ano após ano, tem dinheiro a porta no parque, está a aumentar ano após ano. O que quer dizer que a capacidade de carga dos mesmos também, e quer dizer que a rede não está para ter melhorias no curto prazo, nem consegue responder por rapidez suficiente, não é possível, mesmo física. 10% da população andar de carga elétrica deve ter.
só 10%. À luz da tecnologia. E, portanto, nós vamos ter que olhar para isto como vai haver um esforço de grandes entidades para compensar isto de forma mais rápida possível, e daí os concursos como edital e teste inovatória, mas isto alguém tem que pagar. E, portanto, para quem está do outro lado, como consumidor, a pensar o que é que vai acontecer na minha fatura de energia amanhã, ela pode não aumentar o preço do laboratório, que também vai aumentar pelos motivos, mas ela vai aumentar pelo preço do custo dos encargos executáveis ao consumidor. E eles estão a ganhar relevância de via para via. Portanto, já não são as tarifas de transporte apenas, que também são altas, têm um mecanismo de equilíbrio automático para compensar as políticas energéticas, mas os encargos da população têm a disparar nos últimos 2 ou 3 anos e vão continuar a subir. Se as pessoas, os consumidores, as empresas quiserem ganhar aqui algum tipo de independência destas flutuações que não conseguem e que acabam por ajudar até a gestão da rede, então tem que optar por sistemas híbridos, onde põem o fotovoltaico, põem o dia, ganham resiliência pelos próprios e ganham uma proteção dessas oscilações que vão ser regulamentadas. Portanto, não há hipótese, isso pode fugir, não é? Se absorves da rede e a rede tem um custo enorme para ser gerida, esse custo se paga e é paga quem consome, não há outra forma das coisas funcionarem. Alguém pensa aí, pelo livro inteligente das finanças, disse que a gente pode pôr as empresas a pagar os impostos, não afeta os consumidores. Só os consumidores é que pagam impostos, mas ninguém paga impostos. Não se tributa a empresas, tributa-se consumidores. Porque se é tudo transferido sempre para o final da linha, não é? Não existem aqui milagres. E aqui exatamente aquilo. Todas as decisões energéticas, todas as decisões de reforço da rede vão ter que ser pagas na fatura da energia ao final do mês, ao meio do mês, ou quando ela vai lá. Sob esse ponto de vista, mas agora sob outro ponto de vista. E é que um tema que também está na volta, não é? Porque lancei para um aviso, e, portanto, todo o mundo está a virar para a inteligência artificial. Todo o mundo está por aqui. Não se é off-top, atenção. A União Europeia, esta semana teve um discurso muito importante à volta disso. Também Portugal lança um call para apoios a projetos de inteligência artificial a 100 milhões de euros, que já está quase esgotado. Há 470 candidaturas há 3 horas atrás. Pronto, então agora é filtrar as que são boas ou que pudessem por ordem de escada, nem saber. É atuação orçamental por ordem de escada. Por ordem de escada, pronto. Então se quiser pensar bem assim. O qual é que um tema importante? A inteligência artificial é fantástica, das coisas boas e das tantas más, tal como as tecnologias novas, é que o consumo energético peculiar é absurdo. Absurdo a um nível do que visto antes na história. Estamos a falar de um carro elétrico, estamos a falar de um indivíduo em casa a fazer-nos consultas no chat GPT gasta quanto de energia aos servidores que estão a fazer aquilo, pá, com o computador dele, continuar a conseguir o mesmo, mas os servidores que estão a fazer aquela giga-joga e aqueles modelos LLM grandes, que estão a consumir energia que dava para alimentar uma família no ano inteiro. Não é por acaso que alguns negócios donos dos negócios de inteligência artificial estão a comprar, a licenciar e estão a sobreapoiar. Exatamente. Portanto, não vai haver descida do preço de energia, não é? Apesar das pessoas olharem para o vídeo e pensar que isto está a descer, todos os anos deixo um bocadinho. A coisa não funciona assim. O vídeo é outra coisa. Não vai haver descida do preço de energia. A não ser que a gente compre fazer nada, está tudo a pensar, mas bem que vamos todos ir para o céu. Se não houver quer dizer que não havendo uma disrupção tecnológica, o preço de energia vai continuar. o preço da energia tem uma tendência natural de subida e não de descida. Natural forçada. Não é natural, ou seja, não é um ritmo de crescimento da economia, é um ritmo de transição da economia. Transitamos para a eletrificação do lado maquinaria, do lado que fazer isso da Europa toda, não é? Tocar para o gás, desalinhar o gás, e fora, e os combustíveis fósseis em geral. Desse lado, mas depois do lado dos próprios processos produtivos e dos processos de serviços que hoje em dia são feitos à custa de mão de obra, à custa de produtividade inferior, e para ganharem uma produtividade superior vão ter multiplicado o custo do consumo de energia. Vale mesmo a pena nós debruçarmos sobre esta questão. Eu entendo que vocês possam não ter todas as ferramentas
para o fazer. Mas ponham-nos à prova. Nós temos uma divisão dentro da Ambient, que é a Ambiwatt. Ela foi lançada há muito pouco tempo e tem como propósito, precisamente, nós temos oferecermos ao mercado uma visão muito holística sobre a energia. Em que, o que é que nós propomos com este nosso posicionamento? Nós propomos olhar para o vosso perfil de carga, para aquilo que vocês estão a consumir de energia, que já têm. Podemos simular a adição de cargas para o futuro, como seja a aquisição de uma frota elétrica, por exemplo. A aquisição de uma frota elétrica altera de sobremaneira aquilo que é o perfil de consumo e o uso de energia dentro das empresas. E vamos pegar nestes números e vamos simular. E vamos simular qual é que é o resultado com o PPA, vamos simular qual é que é o resultado com o investimento de capitais próprios, vamos simular com baterias, vamos simular sem baterias e vamos ajudar a tomar boas decisões sobre qual é que é o percurso a seguir. Não há uma verdade que seja universal, possa servir a todas as empresas. Nem todas as empresas podem fazer um PPA. Porquê? Pode não ser interessante apenas, não é interessante para, por exemplo, para o financiador. Pode não ser, pode não caber na gaveta do tipo de investimento que estão disponíveis para fazer, por vários motivos. Mas uma coisa é certa, nós estamos aqui, estamos disponíveis para fazer este caminho. Nós pegamos na informação que tiverem a simpatia de nos transmitir e simulamos. E ajudamos a tomar boas decisões. Seja ela qual seja. Ok? Deixa-me só interromper, quem está lá, não sei se quem está a ver-nos online, se continua a ver o meu slide que diz exemplo, não? Ok. E eu aproveitei para trazer mesmo isso, para trazer um exemplo para perceber aquilo que me estava a perguntar, quanto é que pode custar um VPA. E agarrando num caso que eu tinha aqui em mãos, agarrando num megawatt, que normalmente é a referência, pois nós falamos num megawatt, saber quanto é que pode custar investir numa central com 1 megawatt, no caso desta tem um PT associado, era aquela que me estava mais à mão ontem, quando eu estava a tratar disto, e quem está a ver os números em casa consegue ver uma central, consegue ver de que é que nós estamos a falar. Portanto, é uma central que em EPC provavelmente o preço que eu tinha a rondar os 560 mil euros, particular com PTs, com uma série de trabalhos que nós temos aqui em cima, e perceber quanto é que esta central pode custar ao cliente. Portanto, o investimento da central, agarrar numa central, investir numa central, pagar a manutenção dessa central a 15 anos, ver quanto é que me custa esta manutenção, e se estivermos a falar de uma central de 1 megawatt, É quase tanto com este tipo. Portanto, estamos a ter um investimento grande, estamos a investir, e podemos ter isto, em vez de fazermos este investimento, temos nos dois casos que eu vos simulei, como estávamos aqui a falar, 100% se eu tiver ideia do que é que vou fazer à energia excedente, ou deixar o risco do excedente do nosso lado, então vamos ao consumo. No caso de termos uma tarifa com 100% de produção, este cliente iria pagar 40 euros a megawatt. Ok? 40 euros a megawatt, basicamente. Deixando como este caso... 4 cêntimos kW para nós coisa mais simples. Exatamente. E como temos aqui o caso do excedente, e sempre normalmente eu costumo dizer, mesmo no PPA, é a mesma coisa que mencionar um projeto de fotovoltaico. Um projeto de fotovoltaico com alto consumo, direto abaixo dos 70%. Deixem-me só lançar este desafio. Eu, até ao final do nosso webinar, convidava toda a gente que está a ver a pegar nas faturas de eletricidade. Se alguém tiver um preço fixado abaixo dos 4 cêntimos, eu pago o jantar. Quais são os restaurantes que estão abertos hoje? E o que quero dizer é que temos este valor e é contratual, e se for ao consumo, portanto ao consumo da produção, o valor é um bocadinho mais alto, uma vez que o excedente está do nosso lado, gerir o excedente é um risco nosso, e portanto temos uma dívida de 42 euros. Okay? Aqui, neste caso, casaram estes dois valores. Ver que também o não PPA está associado a uma série de seguros. Portanto, coisas que nós temos na Elexia que não prescindimos, elas são essenciais para o funcionamento, responsabilidade civil, multi-riscos, garantias de produção, também se haverá alguma coisa que aconteça, tivemos casos, lembramos todos do Leslie, portanto o Leslie está na nossa memória como algumas instalações que por simplesmente voaram. Nós temos seguros para pagar essa perca de produção e para repor todo o estado normal da operação da unidade onde nós estamos a inserir essa central. Também, e voltando, e é aquilo que quem está a ver lá em casa está a ver neste momento, é a nossa sala de operação e manutenção, portanto ela é real,
não é fictícia. Nós temos um vídeo até sobre isto no nosso canal do YouTube, onde podem ver e onde os nossos clientes normalmente são convidados a visitar. Se quiserem visitar, podem ver onde é que as suas centrais estão a ser monitorizadas, portanto, onde é que tudo isto acontece, onde é que nós vamos ter em Campo Real. Uma vez mais, temos que garantir que este serviço está a ser cumprido, porque vamos perder ambos. E também, às vezes perguntam-nos um bocadinho onde é que nós estamos, também há alguns clientes de referência onde nós estamos, algumas para perceberem, quando nós falamos do PPA, não é aquilo que nós falávamos há uns anos atrás. Muita gente pensa, eu vou fazer um PPA porque não tenho dinheiro para fazer, e desculpem a triscalidade, se não tenho dinheiro para fazer uma central, também não vou ter cabimento para nós fazermos um PPA. Ok? Portanto, basicamente essa é a realidade, todos nós estamos cientes disso. Por fim, e porque eu não sei se fui claro, se for preciso falar comigo, esse é o contacto, portanto conseguem chegar até mim. Os clientes têm ambiente, como é óbvio, podem manter a relação com o ambiente. Reforçar uma vez mais que é isso que nós fazemos, que é validar, acreditamos, mas validamos sempre com a nossa equipa de engenharia todos os projetos que chegam até nós, de parceiros. Reforçar novamente o que estávamos lá a falar atrás, do material que nós usamos. Nós temos um nível do qual não prescindimos, abaixo disso não dá. Tudo o que seja acima, desde que o cliente tenha cabimento e que consiga encaixar na tarifa do PPA, ótimo, não há problema. Tudo que é acima de qualidade nós estamos dispostos, tem que ser valorizado e para ver o que é que o cliente pretende. Okay? Por último, pedir às pessoas que se aconselhem quando estão a analisar uma proposta, mais uma vez, peçam a opinião, as pessoas estão cá para ajudar e acho que é isso. Muito bem. Muito obrigado, Celso, pela tua explicação. Então, espero que seja mais ou menos claro o que é um PPA. Eu acho que nos faltou aqui fazer um bocadinho um enquadramento de quem é que é elegível com PPA, quem é que é um cliente natural com PPA e quem é que não é. Quem é que é um cliente dentro daquela expressão, quem é que à partida pode ter baterias e quem é que não pode. Esta é uma análise que nós fazemos depois, porque nem todas as indústrias da mesma nível, nem mesmo tipo de indústria é diferente de segmento para segmento. Nós trabalhamos com toda a indústria, portanto trabalhamos em indústria, sempre que os PPAs trabalham em período solar, temos que ter um período solar. Okay? Este é, maioritariamente, é que para o para nós conseguirmos, para ser vantajoso este modelo de negócio. E, portanto, não há uma regra, não há dizer este serve, este não serve, temos que analisar caso a caso e nós próprios fazemos isso ao nosso cliente, porque o cliente vem até connosco. E se não tem a viabilidade com o PPA, nós informamos e damos essa ajuda e apoio até em ir para o EPC, se assim for. Muito bem. Temos alguns casos. Sim. Temos informado que não há alguns casos desses. Muito bem. Eu sobre PPAs não tenho muito mais a dizer. Não sei qual é que são as perguntas que nós temos por aí. Vocês também vão ter para tempo de cada perguntas posteriormente. Eu, da minha parte, então, começaria mais com estas questões. Deixava algum espaço para outras reflexões que considerem importantes ou pertinentes dizer sobre o mercado energético. Nomeadamente, é que... Deixa-me só pegar aí num ponto. Onde é que faz sentido ou não faz sentido ter baterias? Depende do objetivo da bateria, claro. Mas o modelo de retorno de investimento pode, para ter uma bateria é onde existe a oportunidade de fazer muitos ciclos. Portanto, a bateria parada não vende, não tem por um investimento. Se nós conseguirmos, e arranjar de baterias que estejam capazes de enfrentar esse desgaste, se conseguirmos baterias que, por espaço tipicamente 2 ciclos de ano, então nós teremos um retorno de investimento que depende muito dos preços que consigamos fazer. Se temos arbitragem, se temos só excedentes. Atenção que os excedentes não são suficientes. Se o cliente, nestes casos muito concretos, um cliente que tem os excedentes, e vamos a ver a diagrama de carga e os excedentes todos originam porque o homem está fechado ao fim de semana e o mês de agosto. 0 excedentes é os outros livros. Não é o variante ideal para o objetivo de fazer energy shifting à ponta dos excedentes. Pode ser por outras coisas, depende do objetivo que eu tenho para a bateria. Mas está a segurar um processo crítico e depois também faz alguma arbitragem. Isto é bem perfeito possível, não é? Pode ir fazendo. Queres explicar às pessoas o que é a arbitragem? Pois, a arbitragem é comprar barato e vender caro. Basicamente, portanto, a bateria vai
vamos imaginar um cliente típico que tem preço mais baixo, que hoje em dia já não é legalizado, porque já é um tema que depois qualidade. Mas cliente típico que tem o preço mais baixo, portanto o super vazio, entre as 2 e as 6 da manhã, tarifa de rede também é mais baixa nessa hora, carrega a bateria a essa hora, descarrega a bateria na ponta, por exemplo. Outro exemplo típico é o cliente está com a tarifa indexada, arranja uma bateria que tenha um inversor ou um EMS com capacidade de ligar o OBE e ele vai ler a informação do OBE e vai carregar nas horas mais baratas, forçar o consumo nessas horas e depois injeta na instalação nas horas mais caras. Para ir à rede também é possível, ok? Isto tem já um contrato de venda de excedentes e às vezes pode ser interessante porque existem oportunidades de arbitragem muito interessantes. As oportunidades de arbitragem, por acaso, neste mês mudaram para melhor. Ou seja, se antes já tínhamos boas oportunidades de arbitragem do perfil de energia do preço do OMIE, que era por horário, agora passamos para quarto horário. Portanto, agora o preço de energia varia a cada 15 minutos durante o dia, o que aumenta as oportunidades de arbitragem. Vamos dizer, pequenos ciclos, até 15 minutos, talvez agora 15 minutos são super baratos, e um ciclo à noite já está aqui uma oportunidade. Posso adicionar uma questão aí? Força. É um tecnicismo. Isto que o Ricardo está a dizer, para ser aproveitado na íntegra, vocês têm que ter equipamentos com capacidade de carregar e descarregar sincronizados com estes blocos quarto-horários, porque muitos clientes que já têm bateria ou que pensam em colocar bateria desprezam, não no sentido literal, mas no sentido de não se percebe qual é que é a capacidade dos inversores e das baterias conseguirem colocar lá a energia e retirar de lá a energia. Nós até podemos ter a capacidade de armazenamento, podemos ter a necessidade da rede, mas não temos a capacidade física de transferir energia de um lado para o outro, porque o inversor ou a bateria não consegue fazer. E aqui, desculpem a ausência de adjetivos melhores, mas vamos dizer uma coisa mais polida. Há filhos de muito tamanho, ok? E dentro dos filhos de muito tamanho, há aqui baterias que têm a capacidade e inversores conjuntos que descarregam a 1/5 daquilo que é preciso, há outros que descarregam a 1/4, 1/3 e há outros que descarregam imediatamente aquilo que lhe pedem. Isto, onde é que está refletido? No custo inicial. É uma coisa. Eu sei que estraguei completamente o raciocínio, mas espero que consigas lá voltar porque eu acho que isto é mesmo importante. Nós temos o apagão revelou uma coisa. Entre muitas, mas revelou uma para nós. Revelou que grande parte dos clientes dos outros não fazia a menor ideia que não estava protegido contra o apagão. E acreditava piamente que ter solar fotovoltaico era suficiente. O apagão revelou que não. Depois disto, esses clientes chateados e revoltados, com uma opção que eles próprios tomaram, decidiram investir em baterias. Surpresa das surpresas. As baterias não resolvem os problemas. Porquê? Porque têm cargas que são superiores àquilo que a bateria que adquiriram consegue colocar. E o sistema vai falhar e gastar. Por isso, atirar dinheiro e tecnologia para cima do problema, sem ter a certeza que é o dinheiro certo e a tecnologia certa, pode levar-vos poucas coisas mais do que belas dores de cabeça. Okay? Isto são processos que não devem ser feitos pelo método clássico do eu acho que, devem ser realizadas por alguém que perceba realmente o que está a fazer, que faça o dimensionamento, que perceba o que é uma curva de carga, que perceba da vossa infraestrutura elétrica, da forma como usam a energia, em que intensidade, em que momentos, para fazer a aplicação do sistema ideal para vocês e não pela lógica eu acho que 5 kW chega, eu acho que 20 kW chega, porque pode lá estar a bateria, mas pode servir para coisa nenhuma. Uma coisa é certa, no momento do apagão, no momento da ausência de energia a partir da rede, se as vossas cargas da casa, do negócio, do hotel, da loja, do supermercado, do estábulo, do que quer que seja, superarem a capacidade do inversor das baterias, o sistema vai abaixo. E depois aí há alguns que nem sequer Black Start têm.
Deixa eu explicar o que é um Black Start. O Black Start, eu acho que ficámos todos mestrados no que é um Black Start. Mas basicamente o Black Start é a capacidade de um grupo de geração de energia, neste caso de armazenamento, tem a capacidade de reiniciar sem um apoio auxiliar, sem uma fonte auxiliar de energia. Isto é, ela arranca sozinha. E há um conjunto, felizmente, bons equipamentos em que o utilizador consegue fazer um Black Start. E há outros que o Black Start está completamente indisponível. Ou seja, nós achamos que nós temos baterias de facto, falha a energia da rede, se tivermos uma ATS passa automaticamente para o serviço de bateria, está tudo porreiro até alguém se lembrar de ligar o micro-ondas. E nesse momento, meus amigos, acabou-se a energia e não vai voltar a haver. Até a verdade, não. Vamos lá ver. Disseste bem muita coisa. As baterias são um tema sério. Eu já não tenho estado muito por aí, luta. Não gosto de autopromover-me. Mas as baterias, em geral, são um tema muito sério. As frustrações com baterias também são um tema muito sério. Frustrações ao nível da segurança, frustrações ao nível da qualidade dos materiais e frustrações ao nível da usabilidade. As frustrações ao nível da usabilidade são bem conhecidas porque mesmo as pessoas que tinham bateria já há 28 de Abril também descobriram que afinal as baterias não tinham capacidade ao fluido. Ok? Depois vem a outra frustração a seguir, é tendo capacidade ao fluido, agora a saída de backup é inferior à potência que eu tenho encostado ao backup. Portanto, há uma série de frustrações em cascata até chegarmos aqui a um standard de mercado qualquer que não existem. Não existe. A União Europeia algum dia vai cortar uma população, existem. Criar regulamentos para a defesa do consumidor, pode ser que um dia ainda se deve fazer uma imobilização qualquer para ver se conseguem pelo menos normalizar a informação. A confusão a nível de informação é muita. E sim, na época do Chico Esperto, de todas as épocas, não é? Onde vale tudo porque vai lá haver outra coisa. Ele nunca vai dar de falta isto. E o verdade é que sim, até acontecer, não é? Mas quando acontecer, tem que estar. Já passou muito tempo. Mas também enganaram, eu estava convencido que estava. E se calhar até estava convencido que estava. Voltando então ao tema importante e que estás a dar arbitragem, atenção que nós estamos agora num momento importante, muito importante, que é uma coisa que eu já estava à espera de começar a acontecer já há muito tempo atrás. A ERS está a rever os ciclos tarifários. Está em consulta pública e isto é relevante porque os ciclos tarifários estão desfasados. Os ciclos tarifários estão há 30 anos. Anacrónicos, completamente anacrónicos. O super vazio provavelmente vai mudar o ciclo, talvez a meio da tarde. Tínhamos o super vazio, porque é quando há excesso de oferta, não é só a procura, e talvez não vemos umas pontas de madrugada. Muito provavelmente, talvez meia hora para baixo, meia hora para cima à noite. Isso vai ter muito impacto nos modelos de financiamento e no modelo de plataforma de investimento, todas as renováveis. Mais para tentar dar alguma mais visibilidade aos sistemas. Porque aquilo que se contratou, o PPA, sobre o EPC, que se calculou com o investimento, estava tudo bem, né, se é tarifário. Portanto, não muda a realidade subjacente. Agora, a realidade subjacente tarifária muda e os modelos têm que ser vistos. Okay? Não quer dizer que eles deixem de fazer sentido, pelo contrário, quer dizer que eles têm que ser vistos. Okay? E aquilo que estava contratado antes, agora, não tem que ser ajustado. Muito bem. Certo? Mas tens mal alguma provocação? Não, quer dizer, tenho muitas, mas não posso fazê-las todas de uma vez só. Vamos só aqui a dar raspa para nós sacarmos aqui alguma ideia semi-técnica do que é que as pessoas devem ter em consideração para voltar a procurar baterias para os sistemas. Primeiro, pedir a ajuda dos especialistas, essa é melhor. Mas depois os especialistas também, depende dos especialistas, não é? Há especialistas hoje em dia para. Há alguns especialistas. Há alguns especialistas que têm andado para aí a especializar alguns clientes especialistas e que estão especialistas em ficar com a especialidade. Estão no processo de. Então,
Eles compram felicidade na forma de baterias, algumas. Existe a bateria de gelado de felicidade, em inglês. Eu conheço essa. E vão ter uma felicidade quando tirarem isso de casa. Ela vai funcionar agora, vai tentar fazer uns vídeos porreiros com aquilo e tudo, isso é uma maravilha. Mas E fazer pipoca. não brinquem com coisas sérias, ok? As baterias não são um tema para ser tratado com a leviandade de projetos de do it yourself. Okay? As baterias, a energia não é uma temática, por muito tentador que possa parecer. Nós comprarmos as peças e fazer a construção do nosso sistema e chegarmos à grande conclusão que até comprámos aquilo a 1.000 ou 3.000 ou 5.000 euros, isto pode vir com uma fatura mais tarde muito pesada. Os problemas nos equipamentos elétricos tendem a ser silenciosos até o último momento. E isto é um problema para nós utilizadores. Nós não damos pela existência de um problema até que ele se revela, e depois aí é um bocadinho, não diz a lei de Murphy, não é? Vai acontecer com o pior momento possível, com o pior resultado possível, com o pior custo possível. E se estamos a falar das nossas casas, então aí tenham atenção. Eu sei que é tentador, eu sei que é muito tentador, mas por favor, não brinquem com energia, não brinquem com baterias, não brinquem com inversores, não brinquem com correntes contínuas. Peçam ajuda a um profissional, falem, quando digo profissional, por muito que o eletricista automóvel possa perceber eletricidade, mas se calhar não é a melhor pessoa para desaconselhar nesta matéria. Há legislação a cumprir. Nós vemos ainda a propósito das felicities da vida, e estou a dizer só falar da felicity porque é uma que tem abundado pelas redes sociais como exemplo para tudo e mais alguma coisa de eficiência e preço, uma maravilha. Mas estão-se a falar de potências, já vi malta a aplicar inversor 15 kW, 3 baterias de 15 kW. Não é possível, não pode ser feito. Tenham cuidado, tenham atenção, porque essa felicidade pode acabar num dia de muito pouca felicidade e de ser muito rápido. Vamos lá ver. Não é uma hipótese. Vai acontecer. Agora, esperemos que seja na forma mais suave. A forma mais suave é que o produto não corresponde a termos de soluções. E essa é a forma mais suave. É que não corresponde a prestações, porque nós temos que compreender que na energia, em blocos fotovoltaicos, nos inversores, no equipamento elétrico, não existem milagres. Milagres não existem. Se o fabricante XPTO parece que o preço mais baixo do mercado mundial, mais baixo do que ele consegue produzir, não é? Nós temos que perceber onde é que está aqui o segredo destes tipos de compra, ou fusão, ou coisa qualquer, ou tem um grafeno, se calhar escolher, que funciona. Não é isso que se passa. Tal como nós tínhamos. Não, é ignorar e passar por cima de tudo e mais alguma coisa. Deixa-me adicionar aqui uma questão que é vendido como um benefício. Eu vejo todos os dias vídeos em que vemos ATS a fazer o deslastre da rede para as baterias em milissegundos, com as cargas ativas. Façam-me um favor, vão ao Google e escrevam marco elétrico. Percebam o que é um marco elétrico. Okay? Não é preciso ser técnico, não é preciso tirar uma licenciatura em engenharia eletrotécnica. Foquem-se apenas em perceber o que é um marco elétrico. E vocês vão perceber que este argumento, utilizado como vantagem, ao ritmo de extenuar qualquer pessoa que trabalha nesta área, que é um problema. Isto não pode acontecer. Não pode haver deslastres automáticos e instantâneos com as cargas todas ligadas nas casas e nas fábricas e nos negócios, e passamos da rede para as baterias e das baterias para a rede. Portanto, pode. Não, também pode ter consequências. Eu quero é que percebam. Existe. Quais é que são as consequências? Nós temos alguns clientes, quando nós dizemos, epá, isto pode demorar até 3 minutos. Até 3 minutos? Sim, até 3 minutos. Existe normativa para que isto possa acontecer. Como só? 3 minutos não precisa disso para nada, porque ele pensa logo, não é? Não, pode. 3 minutos. Diz-nos não, mas o chinês faz.
Então, o vosso de 3 minutos é tudo chinês. Olha aqui, olha aqui. É pá, se estiver ligado direto, nem precisa esperar tempo nenhum, nem milisegundos, que vai precisar para luz. Olha, não vamos ter que ser muito técnicos com isto, porque senão a conversa fica aborrecida para outras pessoas, porque eu tiver dúvidas técnicas, podem enviar no e-mail, depois respondo a fazer pergunta aí, talvez, já fora responder diretamente. É só preciso entregar o assunto a especialistas, ou que tenham uma vocação da área de totalidade, ou então que estejam desinteressados e que sejam factos específicos. Ou que existem as duas coisas, okay? Ou aqueles que têm uma vocação de trabalhar na comunidade com ponto de partida, ou os que não estão interessados no assunto, não têm interesse no assunto, mas que são especialistas do assunto e podem dar um aconselhamento bom em relação a uma série de coisas estranhas que estavam para não é um assunto para brincar. Sou para a questão da segurança, sou para a questão da frustração. Eu vou pôr aqui, mas está na vez, eu não gosto de ver aquilo de incutir o medo das pessoas, que isto agora vai apontar tudo. Não, mas é só, basta termos a frustração e aquilo tudo liga luzinhas e pisca, e parece que está tudo a funcionar, e temos lá um BMS que passa o dia a tentar equilibrar células e gastar a fazer o trabalho por dia, que é o custo de estar. Há muita coisa, muita especificidade nas baterias, tal como há a vassoura, são coisas que não se compadecem com o amadorismo. Para além do amadorismo, elétrico, há muita coisa para correr bem. Muita coisa para correr bem. Se for bem pensado, se for bem ponderado, se for bem planeado, tudo isto vem com o custo. Portanto, não vamos encontrar no ângulo da bateria fantástica de hora placada até se tornar placada. Nós tomamos a decisão. Queres explicar porque é que há baterias mais baratas umas que as outras? Principalmente a dois níveis. Vamos pôr três níveis. O primeiro nível é ao nível da própria célula. As baterias são constituídas por células. Se nós tivermos, se formos, vamos aqui dar um exemplo de unidades, portanto, o ideal começa por C e acaba em L. E do meu meio tem exatamente, pronto, que fabrica milhões de células por dia e que no final do processo fabrico tem uma verificação de todas as células e que aquilo é mais ou menos como uma fotovoltaica, isso é um fotovoltaico filmente-se e descobre-se o que é que se tem. Okay. E depois existem séries A, B, C, por aí fora. Depois existem um rejeitados do mínimo. Portanto, quando nós aqui há uns anos temos um painel de literativos, nós fabricantes dos rejeitados de mínimo. Nós não trabalhámos com painéis que se compravam quando eram baratos a 30 cêntimos o watt-pico. Quando eram baratos, porque o normal é 40, o Jacksitec andava a 50, por aí fora, até depois os Solar World andavam a 70, os LG andavam bem a 60, 50. Mas depois querias uma coisa mesmo muito barata. Fácil, eram os big players, não é? A parte que eles são da história, só passaram todos. Mas os biplayers iam buscar variedades de nível, com tolerâncias enormes nas células, quer dizer que a célula A podia estar a X volts e a outra X volts menos 200 milivolts. Uma disparidade enorme, que depois recorta sempre pela rama mais. Nas células de baterias exatamente a mesma coisa. Portanto, no final, em linha, existe uma série de rejeitados, bastante, uma porcentagem grande ainda. Okay. Hoje em dia, uma boa fábrica de células, vamos falar das máquinas, uma boa fábrica de células, no final do processo tem 8% de rejeitados. Isso é uma boa fábrica. O topo de tecnologia, portanto, 8% daquilo vai para o lixo, vai para os marquistas de baterias. Primeiro nível de células baratas. Segundo nível é a nível de proteções. Portanto, podemos assumir que BID, CATL, LG, Panasonic, Samsung, enfim, há uma quantidade de fabricantes de células que, há uma quantidade de fabricantes que utilizam a nata da produção com marca própria. Exatamente. E tipicamente, e vocês sabem que eu sou um câncer, que não é nada contra a China, é para a Europa. Mas estes fabricantes estão a produzir um produto, têm que admitir, e utilizam com a sua própria enzima. As camadas de qualidade imediatamente abaixo da A, eles disponibilizam para outros assembladores de baterias. Correto. E as diferenças de preço entre o B e o Z
está pela qualidade Da célula. da célula. Também disponibilizam a célula já. Vamos dizer que sim, o homem ou a marca não fabrica as próprias células, não tem. Não, eles podem comprar a célula lá, ela está disponível lá dentro e outros podem dentro. Porque o preço não é o mesmo, vem com um preço completamente diferente. Segundo nível, ao nível das proteções, aqui o componente crítico do sistema é o BMS. Quando nós temos um sistema com BMS avançado, BMS é um Battery Management System avançado, nós vamos ter uma camada, vários níveis de proteção elétrica e não só, incluindo das próprias células, dentro do BMS. E isto vem com um custo do próprio BMS, da dinheiro, não é? E depois do tempo de reação e depois da compatibilidade da própria bateria. Porque a bateria, pelo BMS, foi sofisticada, sem proteções, vai ser um pouco compatível com uma série de equações, não é? A não ser que se faça um processo de compatibilização, depois sabemos que cada casa quer manter o seu queijo, portanto é muito difícil de fazer essa compatibilização. Se tivermos um BMS simplificado, existem alguns nomes no mercado, não sei quais, que temos um BMS muito simplificado, reagem assim, não é? O nível de proteção é quase nulo, e aquilo é só acertar a tensão e a corrente, e olha, a corrente temos um outro aqui a carregar e a descarregar, e o inversor até come aquilo. O inversor come tudo, não há problema nenhum. Não é? A bateria em si é que deixa de ter uma camada de proteção para as células, e a gestão das células passa a ser quase que feita diretamente pelo inversor, que não é um especialista em fazer movimento de células. E isso é um problema que já se manifesta muitas vezes no mercado. É uma marca muito conhecida, que volta-me temos células que incham, eis-com os instaladores, e não se sabe nem capaz. Está a 50.2 volts, É hidratos de carbono. se calhar está a 50.2 volts, devia estar a 49, não sei o quê, e tal, isto tem de ser assim, pela coisa. Veio fora para poder ter. Para sabe. E poupa-se muito dinheiro BMS. Depois no final. No final, o que é que quando se colocar com tudo numa caixa, não é? Isso põe outro nível de proteções ainda, elétricas já mais em larga escala, e se põe os próprios encapsulamentos do produto. Então, vais com metal, ou vais com plástico, qual plástico, tu vais com plástico mais caro ou mais barato. Vamos recordar aqui também que o Celso, nós temos um produto em que o plástico que nós gastávamos, por ser de chama e fogo, custava mais do que o produto todo da Bombresse. O próprio plástico. Mas para nós só não fazia sentido assim porque era um produto que era para estar numa cozinha e era perigoso. E autoestimulante. E autoestimulante. Okay. Mas a concorrência não queria ser destacado. Era o plástico que, se estiver a vender, ali pode levar que vamos embora. E aí chegamos a outro nível de proteção e outro nível de preço. Ou tu pões o encapsulamento todo, gastas no final daquilo tudo $10, não é? Ou pões o encapsulamento em condições e gastaste 50 ou 70 ou 80 ou $100. E nas baterias é precisamente a mesma coisa. Exatamente. Nós não podemos esperar, não é razoável acreditar que entre uma bateria de 15 kW de uma marca de primeira linha, Fronos, CMA, AIVE, whatever, quisermos meter, e uma Felicity, haja, Estás tu com a Felicity, tu gostas muito da Felicity. 10 mil euros de diferença, e é um exagero, não existem 10 mil, existem 4 mil ou 5 mil euros de diferença entre uma coisa e a outra, e essa diferença fica para o sacana do instalador que ganhou aquilo tudo como margem. Okay. Não é o caso. Mesmo para os colegas que instalam esse equipamento, não são eles, não está. Não. A tecnologia é tão. Até faltam adjetivos. A tecnologia é tão complexa que torna-se difícil de explicar isto aos instaladores e torna-se fácil de vender qualquer coisa. O quilowattheure é muito mais. Ainda ninguém viveu o tempo suficiente para ver o que é que vai acontecer a seguir, apesar de já haver mais exemplos no mercado, mas ainda coisa de muito curto prazo, portanto, ainda temos que dar aqui algum tempo para o mercado se durar. Uma coisa eu posso dizer desde já, é que nós nos sistemas em condições que monitorizamos, eles também não estão isentos de problemas. E uma coisa é certa, quando o problema existe, para-se adequadamente e faz-se o que se tem a fazer com segurança, com atenção, de forma a resolver. Nos outros, os problemas existem, ninguém está a olhar para eles. E ele vai se manifestar, como eu dizia há pouco, de uma forma silenciosa até um dia que é catastrófico. Okay? E isto tem muito a ver com BMS e com acesso que os instaladores, o cliente pode ter aos parâmetros dos inversores e das baterias. Nós não podemos, nenhuma marca, isto não pode ver aqui que vai ter zero falhas. Então, isto é Fujitsu, eu penso que publicidade era a Toshiba pela bandeira, mas a bandeira é mais ou menos assim, não é?
Nenhuma marca pode, especialmente com tecnologia, sempre de nova e as marcas e os fabricantes têm desafios para frente. A questão não é essa, a questão é o fabricante sabe que vai gastar o dinheiro suficiente para resolver um problema para o futuro. E para garantir que, havendo, mesmo que haja uma falha, em nenhuma circunstância o cliente está aqui. E isso é muito importante. A legislação sobre baterias, há bocado estava a falar assim, que ela está a ser preparada. E há muita coisa que vai ter de desaperceber forçosamente, porque o nível de exigência à entrada vai passar a ser. O nível de exigência vai passar para o lado do EPC, isto é que passa a ser responsável. E portanto, começa a ver nas costas, já não é culpa de um tipo que está lá do outro lado, qualquer coisa, passa a ser quem está cá, que é responsabilizado, acessível e criminal. Concordo. Okay. Portanto, se for alguma coisa mal, se não está no precisa para nada mal, pode só alguém denunciar. Ali este produto, desconfio que. Desconfio que já é motivo suficiente para que alguém seja responsabilizado porque tem que cumprir com as normas que estão a ser preparadas. Já há algumas, as normas que estão a ser feitas já existem todas. Mas hoje em dia nós temos esta coisa muito vão passando marcação CE, o China Export, serve para nada, serve como licença para vender, mas no caso da área específica não, está a ser preparada a legislação concreta que vai pôr o patamar um bocado mais parecido, bastante mais parecido. Se isso vai sair, se for sair no final de 2025, vamos ver se concretiza ou não. Isso não é tão mais como nós gostaríamos, às vezes. Mas também chega de meter a das pessoas. Isso não é o fim do mundo. Eu penso que o mercado, com o tempo, tal como aconteceu com o. Não, eu acho importante o que tu estás a dizer, porque, e nós sabemos, não sei qual é o número exato do lado das baterias, mas do lado dos investidores é assustador. É quase 9 em cada 10 investidores que são comercializados não são produzidos na Europa. No caso das baterias é capaz de ser 9,9 em cada 10 baterias, incrivelmente superior, não são produzidas na Europa. E dentro daquilo que não é produzido na Europa, há diferenças de qualidade gigantes. Há coisas muitíssimo boas, tem que dar uma palmatória. Há coisas que são state of the art. São quem está a liderar o desenvolvimento, a inovação, a tecnologia, a segurança, a fiabilidade, está lá tudo. Não tenho nenhum problema em conceder isto. Mas há coisas que são verdadeiramente horripilantes. A boa notícia é que nós aqui trabalhamos só com aqueles que são legalmente bons. E aquilo que a gente está a fazer é assegurar e dar muita certeza para todas as partes envolvidas que estamos a fazer as melhores escolhas naquilo que o mercado de hoje oferece, seja para investimento com capitais próprios, com PPAs ou outro qualquer tipo de esquema financeiro que possamos aplicar ao investimento que é necessário para as minorias. É aqui que esta tónica sobre o solar fotovoltaico, toda a gente está mais ou menos segura e tranquila, a tecnologia está mais madura, aquela que gera mais ou pode gerar mais alguma desconfiança pelo desconhecimento é mesmo as baterias, e elas são seguras, LFP é seguro, funciona, tem bons paybacks, resolve os problemas se fizermos a boa escolha. Isto é a tónica mais importante, a boa escolha. E é para isso que nós cá estamos. Queres acrescentar alguma coisa, Celso? Não, da minha parte eu vim assistir um bocadinho à vossa discussão sobre baterias, porque são as vossas experiências no mercado e no outro segmento. Nós só dizemos o que dissemos, portanto estamos cá disponíveis para o PPA. Espero que tenham percebido, e se alguém precisar de alguma informação, nós podemos esclarecer o que é o PPA, a fazer uma proposta às empresas que quiserem falar connosco. Agradecer mais uma vez o convite e cá estaremos para o futuro. Muito bem. Muito obrigado aos dois. Queria só acrescentar que os PPAs podem ser aplicados a outros modelos de negócios, nomeadamente a mobilidade urbana. Agora não falámos sobre este tema, mas pode ser aplicado a outros modelos de negócio. Disponham, contactem-nos, falem connosco, por favor, e obrigado pelo vosso tempo, pela vossa atenção.